Ninguém deu bola para as questões dele. E o que foi pior, tentaram impeachmentá-lo por achar que ele era um extremista louco muito perigoso. Mas ele fez uma pergunta genuinamente patriota. Se a Rússia se alia mesmo com a China em qualquer momento, não só os americanos estarão em risco, mas o resto do mundo aliado também. Pois vai haver a maior massa de terra contínua do planeta, com controle absoluto de todo o fluxo de gás natural. Sem falar que será a maior concentração de pessoas no mundo e terá a maior e mais forte economia já existente até hoje. Alguém tem ideia do que isso representa? As duas nações juntas não terão apenas mais poder que os Estados Unidos, mas terão muito mais poder que os americanos. Assim como poder suficiente para controlar todo mundo do jeito que eles julgarem necessário, com um poderio militar que ninguém terá condições de parar. Se a Rússia se juntar à China, vai haver um novo mundo e os Estados Unidos, como superpotência, serão dizimados. Agora, exatamente como Donald Trump previu lá atrás, está acontecendo a movimentação da união das duas nações comunistas. A China se tornou uma das maiores importadoras de minério de ferro da Rússia, fazendo com que a economia dos dois países se tornasse uma só, resultando em um crescimento das importações da China com relação aos produtos russos da ordem de até 60%, apesar das sanções. Por isso, a economia russa não tem sentido um efeito significativo das sanções até agora. Quando a montadora japonesa Toyota deixou a Rússia, quem se lembra disso? Imediatamente os chineses pularam para dentro, suprindo a necessidade de carros orientais no país. Só para se ter uma ideia, os carros chineses representavam apenas 10% do mercado russo. Hoje já chegam a 30%. E a mesma coisa está acontecendo com os smartphones e outros bens de consumo. Sem falar que a China forçou a mudança de moeda para as transações econômicas que fará de agora em diante, deixando o dólar de lado. Na linha militar, a China é o país que tem mais navios de guerra no mundo, se juntando a um país que tem mais armas nucleares no planeta. E tudo isso se voltando contra os Estados Unidos e os aliados da OTAN por causa da questão da Ucrânia. Isso é assustador. E todos os líderes ocidentais sabem disso. Como sabem que uma ofensiva contra Vladimir Putin pode representar, sim, a destruição completa do Ocidente. Todos sabem disso, mas não estão nem aí. Nessa semana, o presidente Zelensky da Ucrânia disse em entrevista para um jornal alemão que o mundo inteiro poderá terminar em chamas caso a Rússia se alie à China. Ele afirmou categoricamente que vai haver uma terceira guerra mundial. E como alguém pode dizer com essa calma que vai haver uma guerra mundial? A China já se juntou à Rússia. E se a questão escalar mesmo para uma guerra nuclear, milhões de pessoas irão morrer em todo o mundo. Há quem diga que Zelensky é um destruidor, pois aniquilou também a fé cristã de seu país sem nenhuma dó. Mas ele é um herói, dizem os líderes do Ocidente em geral. Zelensky está mais para um instrumento de destruição em massa do que para um herói. Talvez seja por isso que o governo russo tenta removê-lo do poder até hoje sem sucesso. Joe Biden não admite essa ideia e foi até a Ucrânia, pessoalmente e de surpresa, para promover a Terceira Guerra Mundial. Veja. Durante a exata aparição de Biden, as sirenes de ataque aéreo foram acionadas, como você pôde ver aí. Mas nenhum ataque aéreo aconteceu em Kiev nas últimas semanas e nem as sirenes soaram também. Logo, o que se deduz é que foi para homenagear o presidente americano. Biden comprometeu mais 500 milhões de dólares provenientes dos impostos dos cidadãos americanos para os ucranianos. 700 tanques de guerra para manobras ofensivas, milhares de veículos blindados e mais de 2 milhões de munição pesada. We've committed nearly 700 tanks and thousands of armored vehicles, 1,000 artillery systems, more than 2 million rounds of artillery ammunition, more than 50 advanced launch rocket systems,
anti-ship and air defense systems, all defend Ukraine, and that doesn't count the other $500 million we're announcing with you today and tomorrow. That's going to be coming your way. And that's just the United States in this piece. Viu só o tanto que isso é perigoso? E é uma decisão que não contou com o referendo do povo americano para saber se estava de acordo ou não. Está havendo uma escalada da violência para uma realidade nuclear bem próxima. Essa semana tem sido bem decisiva. E o Brasil? Será que vai ficar isento de todo esse conflito? Só se estivesse localizado em outro planeta. Caso contrário, vamos dar uma olhada na situação. Suponhamos que o Brasil não dê a mínima para o que está acontecendo fora do país. 2 únicas bombas, mas apenas 2 bombas nucleares detonadas serão mais que suficientes para se criar uma imensa e espessa nuvem escura sobre o céu da Europa e Estados Unidos. Em menos de 2 semanas, segundo os analistas, com o girar do planeta e a evolução dos ventos, a nuvem alcançaria facilmente o território brasileiro, trazendo frio e fuligem radioativa para os pulmões de todos os cidadãos. Mas em caso de guerra, não serão apenas 2 bombas, e sim várias. Imaginou a situação?